Olá, gente! Somos alunos da Universidade Federal da Bahia, graduandas da Faculdade de Farmácia, e iremos apresentar um artigo como forma de avaliação para a disciplina de Antropologia Médica, que é ministrada pela professora Margarida Paredes. Eu, Monique. E eu, Maria Carolina. O artigo que nos foi proposto tem o título Meninos entre Árvores e Lianas, Aprendizagem do Mundo e das Plantas pelas Crianças na Luz, Guiné-Bissau. A autora desse artigo é Amélia Frazão Moreira. Esse artigo foi publicado no ano de 1997 pela revista Educação, Sociedade e Culturas, do Departamento de Economia e Sociologia da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, de Portugal. O objetivo do artigo é entender como se processa a transmissão de conhecimentos a meninos que brincam e crescem numa floresta tropical africana. Saber quais os mecanismos usados para a transmissão de conhecimento, formais ou informais, escolares ou domésticos, que são preponderantes na apropriação dos elementos da cultura local. E mais em concreto, das percepções sobre as plantas, saberes e representações que perpassam a vida econômica, social e religiosa do grupo. O local da pesquisa foi o país Guiné-Bissau, em duas tabancas, as chamadas aldeias, Acatiamba-Nalu e Sogobol, ambas situadas no Mato do Cantanhês, no sul do país. E a metodologia utilizada foi essencialmente a observação e a inquirição sob a forma de entrevistas. Os elementos que serão apresentados foram recolhidos no âmbito de um projeto com o objetivo de entender como é que a natureza é apropriada socialmente, como é que o universo vegetal é concebido, classificado e utilizado, e quais os conhecimentos existentes acerca das plantas e do espaço das florestas que estão presentes nas práticas sociais. Escolheu-se a etnia Nalu por ser a que primeiramente ocupou esta região. Os Nalus são um povo recentemente islamizados, o que quer dizer que as crianças são educadas como muçulmanas, enquanto que seus avós, os homens grandes, presenciaram o processo de islamização, já que nasceram quando ainda se bebia vinho e conheceram os dois períodos. O tema abordado pelo artigo é a diferenciação nas aprendizagens cotidianas escolares, onde qualquer criança reconhece desde muito cedo os seus pares, bem como aqueles que são mais velhos e aqueles que são mais novos. Ou seja, ela entende que ela pertence a um grupo específico e também é capaz de compreender como se organiza a sociedade em que ela está vivendo. Bom, a transmissão de conhecimentos pode ocorrer por vias que não usam o recurso da escrita. E como é que isso ocorre? Desde muito cedo, as crianças e os bebês, eles reconhecem o mundo através de uma visão diferente. Por exemplo, eles podem descobrir o mundo nas costas de suas mães. Podem descobrir através de brincadeiras, de acompanhamento das atividades produtivas. A infância, ela passa a ser marcada pela imitação da vida dos adultos e também da visão que as crianças têm do mundo. Elas estão atentas às relações que os adultos estabelecem com o exterior. Na infância, os indivíduos eles vão aprendendo como ocorrem as relações sociais daquele local, que são reguladas na maior parte pelas regras de parentesco, mas também pelas regras de vizinhança entre as diferentes etnias. E assim, compreendendo que o seu grupo ele se insere num universo bem mais vasto, se insere em um país e no mundo. Nesse primeiro quadro, nós vamos ver as atividades e a educação dos meninos e rapazes. No primeiro grupo, designado de meninozinho, de 0 a 2 ou 3 anos, eles são amamentados e acompanham as mães muitas vezes nas suas costas. São objeto de constante atenção e de manifestações de carinho. No segundo grupo, chamado menino, de 3 a 6 anos,
Eles realizam brincadeiras, sobretudo na tabanca, acompanham meninos e bajudas, os mais velhos, nas suas brincadeiras e atividades, e também acompanham os rapazes em atividades como a vigia dos campos. A escola e a iniciação, eles começam a frequentar a escola corânica por volta dos 4 ou 5 anos e são sujeitos à iniciação. No grupo seguinte, de 6 a 10 anos, os meninos eles mantêm os momentos de brincadeira, fazendo jogos e brincadeiras, sobretudo de noite. Eles constroem os seus brinquedos, por exemplo, carrinhos a partir de troncos, são responsáveis pela sua higiene, fazem inúmeros recados aos indivíduos mais velhos, como ir buscar água, objetos, ir comprar tabaco ou levar informações. Eles colaboram nas atividades de rapazes e adultos com responsabilidade. Por exemplo, no tecer da palha e transportar adobe, na construção das casas ou nas várias tarefas das culturas de sequeiro, como na desmatação, na semeadura, na colheita de arroz e na do arroz de bolanha. Eles encarregam-se também da vigia dos campos, aqueles que manifestam vontade de aprender a cortar chabeu. Alguns dos mais velhos, eles fazem já parte de agrupamentos de trabalho que é contratado para o desempenho de tarefas agrícolas. Nessa faixa etária também, eles vão frequentar assiduamente a escola corânica. E nos anos em que funciona a escola oficial, alguns também a frequentam. No último grupo, de faixa etária de 10 a 15 anos, os meninos vão colaborar em todas as tarefas, ao lado dos homens e rapazes, da morança. Eles são muitas vezes responsáveis pelas tarefas, por exemplo, pela queima de campos, de cultura de sequeiro ou pela lavra de bolanha e colheita de arroz. Eles fazem parte do agrupamento do trabalho. Nos momentos de brincadeiras, são eles que organizam e orientam os meninos. O trabalho dos mais velhos é indispensável à morança. Alguns possuem as suas próprias bananeiras e vão a Bissau vender bananas ou óleo de palma. A brincadeira ela começa a ser mais rara. Eles participam nas festas organizadas pelos agrupamentos de rapazes, festas onde se come e dança e nas quais estão presentes as bajudas. Nas escolas, eles acompanham os adultos nas rezas e elas são efetuadas na igreja. Agora eu irei mostrar o quadro 2, que relata as atividades e educação das meninas e bajudas. Bajudas são aquelas meninas mais velhas. O grupo de 2 a 3 anos são aquelas amamentadas que acompanham as mães, muitas vezes nas suas costas, e são objeto de constante carinho e atenção. O grupo de 3 a 6 anos costuma fazer brincadeiras, sobretudo na tabanca, acompanha as mais velhas nas brincadeiras e tarefas. As mais velhas acompanham as bajudas ou as mulheres em atividades como a ida à fonte, a busca de lenha ou colheita de frutos do mato. Começam a frequentar a escola corânica por volta dos seus 4 a 5 anos e são sujeitas à iniciação. Bom, o grupo de 6 a 12 anos mantém os momentos de brincadeiras. Tem lugar para brincadeiras como o de casamento, que elas imitam uma cerimônia de casamento, ou a do baile, que é realizada à noite. Participam com os meninos nos jogos e brincadeiras noturnas. Encarregam-se da vigia dos campos, sobretudo se não houver meninos na sua casa. Colaboram nas atividades de moças e mulheres, por exemplo, nas várias tarefas de fogão, como pilar arroz, lavar roupa e ir à fonte, tarefa pelas quais são responsabilizadas. Fazem inúmeros recados aos indivíduos mais velhos, vão buscar água ou levar objetos e informações. As mais velhas tomam conta das crianças mais pequenas, sendo muitas vezes quem lhes dá banho, colaboram em todas as atividades da casa ao lado das mulheres, tomando responsabilidades como, por exemplo, cozinhar. Elas frequentam as escolas corânicas nos anos em que
funciona a escola oficial, algumas frequentam também. Já o grupo de 12 a 15 anos, seu trabalho é indispensável na casa. A brincadeira começa a ficar mais rara. Tem mais preocupações em se enfeitar e realizar operações como produção de óleo de palma e com vista a obterem dinheiro que lhes permita comprarem panos para vestirem e objetos, como tigelas, tachos, entre outros, para levarem quando se casarem. E também frequentam as escolas corânicas e acompanham os adultos nas rezas efetuadas na igreja. Depois de vermos esses dois quadros e as diferenças entre meninas e meninos, nós podemos inferir que os saberes eles não são manipulados da mesma forma por todos os indivíduos. Isso quer dizer que as crianças elas aprendem de acordo com a sua faixa etária, o seu gênero e ainda de acordo com a especialização dos seus educadores mais próximos. Um exemplo que a gente tirou do artigo é que aqueles aprendizes de curandeiros, eles se apropriam de um maior número de conhecimentos acerca das plantas do que os outros colegas. Bom, agora nós vamos ver a educação informal e formal e os saberes cotidianos, pois é através dessa observação e da imitação da realidade que as crianças elas vão adquirindo conhecimentos. Nos quadros vistos anteriormente, nós podemos ver as diferenças sexuais, onde, na primeira infância, vai surgir uma diferenciação nas atividades dos rapazes e das moças, chamadas de bajudas. Eles vão aprender a cumprir o papel dos homens e elas vão aprender a dominar o espaço do fogão. Assim, vai se reproduzir as diferenças socialmente construídas, que vão ser reforçadas nos rituais de iniciação. Esses rituais são ritos de integração no grupo, de identificação com o gênero e também de incorporação no grupo. Eles cumprem também uma função educativa. Os adultos, eles não pretendem que aquilo que ensinam no período de iniciação ele seja de imediato aprendido, mas sim que com a participação em outros rituais dos seus parentes mais novos, as crianças elas irão observando e ouvindo de novo, e então apropriando-se dos conhecimentos e dos sentidos aí transmitidos. Pois nós não podemos esquecer que a aprendizagem ela é um processo contínuo. Agora iremos falar um pouco sobre as escolas. A escola corânica e a escola oficial. Primeiramente vou falar sobre a corânica. Tem as tábuas, que são onde estão escritas as frases do Alcorão. Os meninos recitam oralmente o texto, seguindo as letras com o dedo, ou, sobretudo, aqueles meninos mais velhos, repetindo sem olharem, pois já memorizaram. Quando o menino aprende de cor o que está escrito na sua tábua, o professor acrescenta outras frases ou então coloca outro trecho mais difícil de acordo com sua capacidade de recitação. Apenas alguns meninos irão aprender o significado das palavras memorizadas e a escrever em árabe. Só são aqueles que continuarem a estudar. O saber corânico, aparentemente fundado na tradição escrita, pelo lugar fundamental dado ao Corão, deve a sua transmissão através da tradição oral, que, como se sabe, é sobretudo tributária da memória e do ouvido e não da vista e da biblioteca. A aprendizagem é apenas no sentido da oração. Já a escola oficial, o artigo relata que nos últimos anos não estava funcionando naquele local por motivo de ausência de professor.
e oficialmente a escolarização se processa na língua portuguesa, que é considerado o idioma oficial, porém não é falado ou ouvido no cotidiano. A aprendizagem sobre as plantas. Bom, a utilização das plantas nas tarefas do cotidiano e nos brinquedos e nas brincadeiras. Esse grupo social, muito diretamente dependente dos recursos vegetais, as crianças aprendem a sua importância e as suas aplicações. Num mundo onde as plantas são um material primordial, os brinquedos e as brincadeiras não podem deixar de se realizar sem elas. Os elementos vegetais servem por vezes como substitutos de coisas que não se possuem ou até mesmo de pessoas. Nesse slide, nós vamos ver alguns exemplos da utilização da natureza, dos vegetais na vivência dessas crianças. Os caules e flores de nenufar, um tipo de planta, elas podem ser colares ou brinquedos, em que a flor ela roda como uma hélice. Em outro exemplo, 2 sementes de manga ligadas por um fio que enrola e desenrola podem ser o cartotô, que é um tipo de ioiô. Podem utilizar também uma folha grossa, seca, que pode funcionar como uma máquina fotográfica, fazendo clique ao quebrar-se com a unha. Uma folha de palmeira, ela pode ser o carrinho de um bebê, mas as folhas são, sobretudo, dinheiro. Em situações de brincadeira, no local, as folhas elas podem substituir notas, elas são contadas, elas são arrumadas e elas servem para fazer pagamentos que se ilustra na situação. Por exemplo, um exemplo citado no artigo, Um menino, ele montou uma banca de um comerciante e tendo em cima dessa banca um plástico e nesse plástico vários objetos velhos. E esses objetos eram vendidos aos compradores, em troca de notas. E essas notas eram as folhas das árvores. Os saberes que se aprende acerca das plantas. Os elementos vegetais são parte importante do universo material a que as crianças e adolescentes recorrem nas suas brincadeiras e construções de seus brinquedos. As crianças criadas na mão de curandeiros apresentam maiores conhecimentos acerca das plantas, como identificá-las. Isso ocorre porque elas começam a acompanhar esses curandeiros ou curandeiras na busca de plantas medicinais, para mais tarde assumir por inteiro essa tarefa. Isso significa que, primeiramente, o curandeiro ensina como distinguir as plantas que eles usam habitualmente e quais os locais onde essas plantas existem, passando depois a pedir essas crianças para procurar e trazer determinada planta. E aí as crianças começam a desenvolver conhecimento acerca das numerosas plantas medicinais. O próximo tópico abordado são as narrativas orais na aprendizagem do símbolo e da moral. O conhecimento adquirido através de histórias, que são contadas a grupos, que se formam ao redor da fogueira. Bom, além da prática do trabalho e da brincadeira, as concepções acerca do mundo em geral e também do mundo vegetal são aprendidas através das adivinhas e de histórias chamadas de Era a Era. Elas são contadas durante a noite nos grupos que se formam ao redor da fogueira, após a última refeição do dia. Elas podem tanto ser contadas por um adulto ou por vários adultos a um público de todas as idades, como contadas por crianças e jovens no seu próprio grupo de idade. Nas várias sessões, as adivinha, adivinha e as era são repetidamente apresentadas, integrando-se no rol daquelas que surgem de novo pela voz de quem as aprendeu em outro local. Então, são historinhas que são contadas, onde as crianças elas apropriam-se e reproduzem saberes e ideias dos adultos, mas elas incorporam também no corpo de conhecimentos da sua cultura. Um exemplo de adivinha é uma questão que tem dando, no artigo, onde a autora diz:
Tenho um dos meus rapazes que quando vai, não leva camisa, e quando volta, traz a camisa. Qual a resposta dessa adivinha? Mancarra é um amendoim. A gente fica sem saber, né? Mas a explicação para essa adivinha é que o amendoim, ele é semeado sem casca, e quando ele é arrancado, as suas sementes estão dentro de cascas. Então, esses são os saberes e os conhecimentos que as crianças elas vão incorporando com o passar do tempo. Bom, através da leitura desse texto, desse artigo, nós podemos concluir que existem saberes que são exclusivos das crianças. Os meninos, eles estão a mostrar que são, em muitos aspectos, seres que se situam à margem do mundo adulto. E é na sociedade infantil, entre os seus pares, que se desenrola uma grande parte da sua educação. Essas crianças na luz, elas apropriam-se das regras que regem a sociedade, onde um dia serão grandes. Agora iremos mostrar algumas imagens disponíveis no artigo. Colocamos algumas, pois elas estavam um pouco difíceis de enxergar, pelo fato do artigo ser um pouco antigo, Mas algumas dá para ver algumas coisas. Essa primeira imagem mostra a escola corânica. A outra, a foto 4, são meninos a depositarem a lenha que apanharam para a fogueira que ilumina a escola Marambu à noite. A foto à esquerda mostra um brinquedo feito de nenúfar e a foto à direita mostra miniaturas de arados de lavrar e a bolanha fabricadas pelos meninos. Essa foto mostra a brincadeira do dono do mato, em que são usadas folhas de bananeiras secas como disfarces. Obrigada a todos pela paciência e atenção.